Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal do Anfitrião. E hoje eu vou falar sobre um tema junto com convidados muito especiais, que é sobre a construção de patrimônio imobiliário e como que isso, dentro de uma família, pode ser desenvolvido da melhor maneira possível. E eu trouxe, além de um grande amigo, um cliente proprietário meu aqui do canal do Anfitrião, de um imóvel que a gente administra para ele. Eu acho que é a pessoa perfeita para a gente conversar sobre isso e que trouxe o seu filho, Matheus, aqui, que daqui a pouco eu vou falar com vocês um pouquinho sobre isso. E antes da gente partir para o tema do episódio, esse episódio é um apoio da Central Toalhas, que é especialista em toalhas de alta qualidade e produtos de cama, mesa e banho para sua casa ou para o seu negócio. No caso, se você tem um Airbnb, por exemplo, é o seu negócio. Então você pode fazer o seu pedido pelo site ou o aplicativo da Central Toalhas e ganhar 10% de desconto com o nosso cupom aqui do canal do Anfitrião. Você vai colocar lá Anfitrião 10 e você vai ganhar 10% de desconto. Então, experimente o verdadeiro conforto. E eu vou apresentar aqui os meus dois convidados. Primeiro, o Divino, que está aqui. Muito obrigado, Divino. O Divino nasceu na roça. Essa eu não sabia até a gente fazer esse resuminho que você mandou pra gente. Em Manhuaçu. É isso? Isso aí. Minas Gerais. E desde 1986 vive no Rio de Janeiro. Embora seja pedagogo, sua atuação principal é como empresário no setor de engenharia, com uma empresa focada em saúde, em saídas de emergências para condomínios, o que é muito diferente do que você inicialmente se propôs a fazer, né? Depois falaremos sobre isso. Apaixonado pelo mercado imobiliário, também investe em imóveis, administra aluguéis fixos e tá colocando aquele pezinho ali no aluguel de temporada, mas já tem bons pés no aluguel de temporada e falaremos sobre isso. Divino, muito obrigado, bem-vindo ao podcast do canal do Anfitrião. Bom dia, Rômulo, obrigado a você. Eu vou apresentar agora o Matheus. Matheus é carioca, dá para perceber, vocês vão notar aí do sotaque dele, é carioquês mesmo, enquanto o Divino já tem um mineirês aí mais misturado. Nasceu em 99 e, após uma carreira no futebol que durou até 2022, assumiu a administração de 2 apartamentos do pai desde fevereiro de 2023, tá? Essa semana comprou seu próprio imóvel, não é isso? Falaremos sobre isso e já está se preparando para deixar ele bonitinho na locação de temporada, eu imagino, para as próximas semanas. Então, muito bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo convite e bom dia também para todo mundo. Eu queria presentear vocês com aqui um kit da Central Toalhas, que é esta sacola aqui, que tem duas toalhas de banho e uma de rosto, se eu não me engano. Abre aí pra gente ver. E cada um ganha um kit, né? Então, vocês podem usar pro Airbnb de vocês ou pra casa de vocês. Tem a linha Nobre, que é a linha da Central Toalhas. E eu escolhi a cor branca. Vamos ver se vocês gostam aí Na verdade, são 2 toalhas de rosto. Eu nem abri, porque eu falei, eu não vou nem mexer. Olha só a embalagem bonitinha que eles fizeram, com lacinho, toda fofinha. E ela é a linha mais bacana deles, que é a linha mais hoteleira, vamos dizer assim, né? Para vocês utilizarem, mas que dá para usar em casa também, né? E essa é a toalha banhão, aquela dá para abraçar, sabe? Eu não gosto muito de toalha gigantesca, porque me dá trabalho. Mas a toalha banhão tem gente que gosta e essa aqui, se eu não me engano, é a toalha banhão. Sensacional. Aproveitem. A gente tá montando um agora, né? O último, então já vai... Pois já entra aí no kit. Se quiser deixar aí do ladinho. E aproveitando, também quero presentear vocês. Aqui é chuva de presentes. Eu quero presentear vocês com os adesivos do canal do Anfitrião. Então, peraí que eu não separei direito aqui, ó. Essa aqui é a versão em inglês, cada um vai ganhar um kit. Essa versão em inglês, para vocês colarem nos Airbnbs de vocês lá no Rio de Janeiro, porque eles são do Rio e são anfitriões do Rio. Falaremos mais sobre isso. Deixa eu montar aqui o kit. Olha só, não tinha montado direito o kit, agora estou montando na frente de vocês. Então tem a versão em inglês e em português, para vocês adesivarem o imóvel de vocês, enfim, instruções, né, para hóspedes. E também não acabou, temos mais. Temos uma toalhinha aqui, ó, a toalhinha do Anfitrião 5 estrelas, para a mulherada tirar a maquiagem, tá? Então,
Não sei se você já teve oportunidade de ter toalhas branquinhas, como a da Central Toalhas, manchadas de maquiagem. Muitas. Então, muitas. temos aqui uma toalhinha para resolver este problema e o nosso paninho de prato do Anfitrião 5 estrelas aqui, ó, também para colocar na cozinha, mostrar para o seu hóspede que você é aquele anfitrião dedicado. Lá a gente teve bastante já problemas com toalhas, inclusive tem sempre. Aí a solução que a gente pensou foi lenço umedecido. Tava na dúvida entre a toalha preta ou lenço umedecido. Aí conversei com minha mãe, minha namorada, aí as mulheres ficam, mas toalha preta, o pessoal vai achar que tá sujo, que não sei o quê. E aí a gente acabou optando pelo lenço umedecido. Mas também é sempre uma complicação essa questão. Divino, me fala uma coisa. Por que o seu filho não chama Jesus? Poxa, boa ideia, né? Afinal, ele é filho do Divino. Essa piada eu ensaiei em casa para fazer aqui. Perde um amigo, mas não perde a piada. Já fizeram essa brincadeira? Não, não. Então eu tô sendo inédito. Mas pensava, por quê? eu hoje trabalho muito com a parte da segurança em condomínios. Então, se eu tivesse uma filha hoje, ela chamaria Norma. Norma. Certo. Aí ia ficar pesado para ela. A decepção é ela falar, não quero trabalhar com engenharia. Ela fala, vou mandar a própria Norma para resolver o seu problema. Excelente. Mas Matheus foi um estudo muito bom e eu acho que a gente acertou. Não que Matheus não seja filho do Divino Muito também, bom. né? Acaba sendo, né? E naquela época, Matheus estava em alta. Em alta, né? Você tem cara de Matheus. Eu tenho cara de Matheus? Tem cara de Matheus. Sabe que as pessoas, quando elas confundem o meu nome, ou elas me chamam de Bruno, ou elas me chamam de Murilo. Murilo. É sempre assim. E é impressionante, que são pessoas completamente que não têm contato nenhuma com a outra. E eu, Bruno, Rômulo. Aí outra pessoa me chama de Bruno, que é X, assim. Eu não sei por que tem isso, né? Mas Matheus pode ser uma delas, né? Exatamente. Mas na época a gente pensou muito, né? Sonhou, a gente sonha com nomes, né? Quando vai criar uma empresa, sonha com nome. Vai criar o filho, sonha com nome. E às vezes nem pensa nas consequências. Sim. O meu nome, por exemplo, é Divino Hipólito Klein. Só muitos anos que eu vim descobrir que Hipólito é o nome de um santo. E é com H. E botaram com I. Acredito que o cara do cartório se confundiu. Eu não sabia, né? Porque ele, para saber Hipólito, que não é um nome normal, ele provavelmente leu um livro, né? Lá que deve ter o nome do dia do santo, né? Mineiro, no interior, tem que ter nome de santo. Naquela época, né? Então botou com I, pronto, ficou marcado. Quando eu percebi, eu falei, agora deixa assim mesmo. Não tem concorrente. Deixa eu te perguntar, hoje você... a gente, antes disso, né, eu fui até o Rio de Janeiro, o Divino me recebeu muito bem, até me acolheu ali na sua casa, a gente almoçou junto, Sim. A gente passeou lá por Santa Teresa. Correto. Foi muito legal, não sei se o Matheus ficou sabendo, mas a gente se viu, né, naquele dia, né? Uma vez. Rapidamente. E eu passei o dia com teu pai lá, a gente fez passeios, a gente foi lá no Cristo, e, foi muito legal. Obrigado mais uma vez pela sua receptividade. E a gente falou muito sobre imóveis, sobre uma série de propósitos de imóveis e tal. E hoje, quantos imóveis você administra que são seus, assim? Por que você decidiu construir esse patrimônio em imóveis e como que é isso hoje para você? Hoje, o imóvel, eu quando era novo, algumas conversas antigas, né? O cara não tem nem onde cair morto. Aí eu comprei o meu primeiro terreno lá em 88, falei, agora eu tenho onde cair morto. É meu. Se quiser me tirar, vai me tirar, mas errado, porque eu comprei e administro, né? Porque nada é da gente, né? A gente está aqui para administrar da melhor maneira. Essa foi uma das ideias que me incomodava. A outra também, uma palavra que as pessoas assustam muito, mas eu vou falar e vou explicar. Eu falava que quando eu tivesse com 65 anos, eu queria preparar para morrer. Certo. As pessoas assustam pensando que eu desisti de viver. Não, ao contrário, eu desisti do que me mata. Eu pensava, eu não posso estar com 65 anos correndo atrás de trabalho para pagar aluguel e para comer. Eu preciso de paz. E eu achei que o imóvel era uma boa alternativa. Então, eu fui investir no imóvel
comprando imóvel, principalmente, ninguém quer, aquele que ninguém quer, eu quero porque nem o dono quer, porque ele acha que aí o preço cai, e você vai e compra. E a visão é, quanto melhor o local, não estou preocupado com a qualidade só do imóvel, porque o imóvel você pode reformar, você pode botar ele quase que do seu jeito, mas você não pode mudar a rua, mas você não pode mudar o condomínio, mas você não pode mudar, se for numa comunidade ou um local muito difícil de acesso, você não pode mudar aquilo. Então, o que eu posso mudar? O imóvel em si, eu posso pintar, posso mudar alguma coisa nele. Então, o que eu quero? O imóvel com a qualidade de reforma menor possível, a maior possível, ou seja, o imóvel pode estar todo quebrado, não há o problema. O problema é o local. E aí você investe, vai investindo devagar, vai lentamente fazendo as reformas. E hoje eu tenho 17. Eu digo que não é que eu tenho 17 imóveis. Sobre o meu guarda-chuva, são 17 famílias. São 17 famílias que hoje estão sobre o meu guarda-chuva. Né? Ou seja, como diz uma cantora famosa aí, né? Tem 17 IPTUs para pagar. E o imóvel só tem valor, a função social dele é ter lá dentro uma família. Ele tem que cumprir sua função social. Essa sala aqui que nós estamos, esse imóvel aqui que nós estamos, ele está cumprindo a sua função social. Tem uma casa de praia? Tem que cumprir sua função social. Não tem ninguém lá, tem 4, 5 anos, não vai ninguém, então ou vai amigo, ou ele tem que cumprir sua função social. Então hoje são 17 imóveis que a gente tem. Não são imóveis muito caros, né? Tá rico, tá com 17. Não. Entre eu comprar um apartamento no Rio de Janeiro, que a gente mora no Rio, um apartamento no Leblon de 3 milhões, você compra 6 de 500. Certo? Para aluguel, claro, se você vai aumentando o teu nível, obviamente que tu começa a investir em imóveis um pouco mais caros, né? Mas você não vai pegar todo o teu dinheiro e investir num imóvel só se você não tem uma receita muito grande. Então, eu não vou chegar comprar um imóvel de 3 milhões se eu tiver 3 milhões, se eu tenho só esse imóvel. Então, é melhor você diversificar. Também não só imóveis, né? De repente, diversifica em algumas outras coisas. Mas com relação ao imóvel, você pode diversificar em relação a bairros, em relação a tipo, né? Casa, apartamento, salas comerciais. E você tem um pouquinho de tudo, assim. Hoje Como que é isso? Tem um pouquinho. Não tenho sala comercial. Mas tem lojas, né? Loja física para rua, assim. Para rua, Uma eu uso com a minha própria empresa, a outra está alugada. E geralmente tudo alugado, não tem nada vazio. Porque senão não estaria cumprindo a sua função social. Acho que a gente está aqui para cumprir função social cada coisa, tá? Essa xícara aqui, ela tem uma função social. Se ela não tem, não há razão dela existir. E sala ele não tem, mas também já teve duas, né? Teve 2 salas. Sala comercial, tipo sala essa comercial. que a gente tá aqui, mais ou menos assim, né? E por que foi a preferência de... Quer complementar alguma coisa? Não, e agora esse último que a gente comprou, que foi até o que eu comprei, era sala e tá em transição para apartamento. Então, ainda tá como comercial, mas já indo para o residencial. A partir do ano que vem já deve estar como residencial. Quero saber mais sobre essa história aí dessa compra, para a gente falar um pouquinho. Antes, eu queria só perguntar, por que você optou em comprar mais na linha residencial do que mais na linha comercial? Assim, por que isso, de alguma maneira, te chamou mais atenção ou acabou sendo um destino, uma coisa do acaso? Você viu essas oportunidades, como você mesmo diz, né? Quanto pior, melhor, né? Quanto mais ferrado o imóvel tiver, tendo uma boa localização, é esse imóvel que você vai escolher. E como que você acabou escolhendo os imóveis que você hoje tem? E você falou, não, pois é, que coisa. Eu tenho mais imóveis residenciais do que comerciais, né? Foi intencional isso? Inicialmente, a minha preocupação muito é com relação a condomínio, né? Eu comprava casas mais na zona norte do Rio de Janeiro e alugava, né? E tinha uma sala porque eu usava essa sala comercial. E tinha até um rapaz lá que ele estava comprando, hoje acho até que foi um ótimo negócio. Nesse momento está um bom negócio, né? Porque no caso das grandes cidades, no Rio, por exemplo,
nosso desafio, né? Acho que o desafio dos próximos anos é converter o centro da cidade em misto, como acredito que está acontecendo em São Paulo. Há alguns incentivos, no Rio está indo muito bem, o prefeito ele tem um foco muito grande para o centro da cidade, então está havendo uma conversão bastante interessante, mas com relação aos residenciais, com esse problema da crise, com o problema da pandemia, posteriormente, o trabalho remoto, né, um trabalho remoto que veio a mexer conosco, né, foi até uma boa opção em ter os imóveis residenciais. Mas eu sempre foquei nos residenciais, eu achei tranquilo. E não estava muito preocupado ali com o comercial e residencial, mas o que estava acontecendo era aquilo. As lojas aconteceram porque eu precisava do meu trabalho, e nesse local que está a loja em 2014, com as Olimpíadas e Copa do Mundo, aquela loucura toda, ia largar a rua, e essa loja que eu fico hoje precisaria de ser, teria que ser reduzida. Uhum. E aí eu fui e comprei uma outra em outro local, porque se por acaso fosse alargar aquela rua, eu já tinha outra. E acabando que eu fiquei com as duas e tá indo bem. Mas eu tô vendo que no comercial, no residencial tá indo bem melhor do que o comercial. E você tem feito reforma e realugado? Você realmente tem pego imóveis mais usados, imóveis na planta? O que você acha que faz sentido para você, ou de tudo que você já fez? Todos os imóveis que eu peguei, quase todos, eram bastante ruins, bastante danificados, meio que largado e tal. E eu acabei achando que estava cumprindo até uma boa função, porque um imóvel que está lá parado, abandonado, e você consegue fazer que ele voltar à vida, né? E até tem um exemplo clássico lá, que a gente fica a gente fica preocupado, né? Quer dizer, tu olha a pessoa, ou alguém chega para você e fala, poxa, eu não tenho nem onde morar, o cara tem tantos imóveis. E uma conclusão muito boa lá na região do Meier foi que eu comprei, tinha uma casa lá, que ela estava caindo nos pedaços, abandonada. Ficava um cara lá, mas estava abandonada, cortada a água, abandonada, totalmente abandonada. E na época, eu olhando aquela casa, ela é uma casa de 2 andares, eu achei essa casa era uma boa ideia comprar. E eu vendi até uma sala comercial, estava com dinheiro, não sabia nem o que fazer com aquilo. Juntei com mais alguma coisa e comprei essa casa na época por R$150 mil. Duas casas, né? E na realidade não era uma casa de 2 andares, eram 2 escrituras, eram 2 apartamentos, 101 e 102. Eu peguei, reformei, gastei também 150 mil naquele apartamento, naqueles 2 apartamentos, e aluguei. E naquela época lá ele estava dando tipo R$3 mil de aluguel. Eu gastei 3 mil e tal, tranquilo. Naquele momento, eu gastando 300 mil nele, eu conseguiria até vender ele por uns 700, que talvez hoje não consiga, né? Olha só, lá em Valeria muito mais hoje. 2012, não sei, né? A gente não sabe, né, direito, porque houve uma super faturação, né, do faturamento dos imóveis ali em 2010, 2012, e os imóveis estavam caros demais. Uhum. Depois houve essa crise toda e a gente está ainda até hoje se readequando. Mas uma pergunta bacana que eu achei é o seguinte, quando eu olho lá e eu pergunto para qualquer pessoa, né, eu faria essas perguntas aqui, primeiro, foi bom para o vendedor? Sim, que a casa estava caindo e ele precisava de se libertar dela. Ah, foi bom para o pedreiro? Sim, ficou lá um ano inteiro trabalhando. Foi bom para a companhia de luz? Sim, que voltou a ter luz naquele local. Foi bom para a companhia de água? Sim. Foi bom para os vizinhos? Sim, que eles sofriam com aquela casa muito ruim caindo, correndo risco de invasão e tal. Foi bom para a prefeitura? Sim. Foi bom para mim? Sim. Foi bom para os inquilinos? Sim. Porque ou você compra um imóvel, ou você paga o aluguel, você sabe que é você que paga sobre a sua vida. Então, ali está, para mim, a verdadeira prosperidade. Prosperidade quando é bom para todos. E você não consegue ver ali ruim para alguém que estava envolvido com aquilo. Então, quando você vê ali que alguém, eu não tenho nada, o cara tem muito e tal, e até, seguindo aqui, né, eu diria para você que eu sou católico, né, e lá na Bíblia diz, lá em vários lugares, que a quem mais tem, mais será dado, a quem não tem, será tirado até o que não tem. Que é assustador. Mas o canal de Anfitrião, por exemplo, é um caso clássico.
Você, por exemplo, criou e cada vez mais você gera possibilidade para as pessoas, você produz, você serve. Então, quanto mais tu serve, mais você terá. Você abriu lá uma lanchonete. Aí você faz o melhor pão, o melhor sanduíche, você atende o cliente bem, você vai, cuida e tal. Então, naturalmente, tu vai ter a primeira, vai estar cheio de cliente, você vai criar a segunda, vai criar a terceira, vai criar a quarta e vai embora. Quem mais tem, mais será dado. Porque você tem para servir ao outro e não a você. Agora, se você tem lá a lanchonete, você chega lá, chega o cliente, você está lá no celular, aí ele fala, me vê sei lá, um pastel. Ele, pode pegar. Aí tu dá o pastel frio. Não tem amor, não brilha o olho. Então vai perder. Então, quem mais tem, mais será dado. Quem não tem, será tirado até o que não tem. E o que será dado para você para servir ao outro. E você também será servido. Porque é reflexo. Talvez a gente ganhe 1/3 do que a gente faz para a sociedade. Excelente. Mateus está chegando nessa mesma área, né? Porque você jogou bola, né? Como é que foi isso? Inicialmente eu acho que eu lembro que seu pai falou que queria que você se envolvesse em imóvel. Eu acho que no começo, não sei se ele estava muito afim, porque imóvel é coisa de gente mais velha mesmo, né? E você tem o quê? 25? 25. 25. Me fala um pouquinho disso. Na verdade, assim, imóveis, sempre acompanhava ele. Ele gosta muito da parte de manutenção também, dessa questão do imóvel. Então, sempre quando a gente vai num imóvel, ele, aqui tem que melhorar assim, tenho que fazer isso, vou fazer aquilo ali e tal. Eu já não sou tanto assim. Aí, nessa parte que eu ia mais devagar. Mas eu sempre gostei de aluguel, né, do imóvel. Eu gostava de ir com ele nessa questão. Só que eu era focado no futebol e o que ele queria também é que eu fosse na empresa, né? Seguisse um pouco, assim. Não que ele queria, mas não me obrigava, mas era um desejo, né? Diríamos assim. E aí acabou que eu foquei no futebol e como eu não queria ir muito para fazer tudo que ele fazia, eu não dava tanta ênfase nos imóveis juntos. Mas já gostava. E eu joguei futebol até os 23, né? 2 anos depois da pandemia profissional. Me profissionalizei com 19, depois joguei 2 anos profissional. Antes eu tinha vindo para São José do Rio Preto, Goiás, um pouco. E quando viu que não dava dando, né? Gastava mais do que ganhava, aí eu falei, não, agora eu só vou ir pro futebol se realmente for algo vantajoso. E aí foi quando a gente começou a alugar por temporada. O primeiro lá no centro, em 2023. Aí alugamos 1 ano, basicamente, só ele. E no fim do ano ele comprou o segundo. E aí a gente já está administrando 2 e agora estou indo para o terceiro. Com o aluguel fixo, fica mais ele, eu ajudo um pouco. Mas ele controla mais e no temporada eu tô indo mais sozinho e ele dando apoio. Aí ficou nessa divisão, mais ou menos assim. E esse terceiro imóvel, né, que você dessa vez comprou, é isso? Como é que foi essa história aí? E a gente estava vendo, tinha um prédio em específico no centro, que ele já estava... o contador da empresa dele era de lá, então ele já namorava um pouco o prédio. E aí, nessa ideia de mudança do centro, de comercial para mista, ele já estava namorando esse prédio há um tempo para isso, né? Aí apareceu uma oportunidade, ele visitou lá, apareceu uma oportunidade lá num apartamento que quando ele olhou já estava meio que pré-pronto, não tinha que fazer obra em si, só dar uns ajustes para virar residencial. E aí ele me chamou, a gente estava na dúvida, ou ele compraria, ou eu compraria. Eu não tinha o dinheiro para comprar ele inteiro, então, no final das contas, a gente decidiu, eu dava entrada, aí peguei dinheiro emprestado com ele, e aí eu vou pagando agora com o imóvel já rodando. Então, basicamente, você fez um financiamento com teu pai, isso. Mas você que está tocando ali tudo. Você vai reformar, como é que tá isso? A gente já está reformando entre aspas, só uns ajustes, porque não tinha cozinha, então a gente está fazendo a cozinha e vai mobiliar.
Talvez vai gastar um pouco mais do que a gente estava planejando, porque pela questão da reforma pequena, mas a gente acredita que até antes do meio do mês que vem ele já esteja rodando. A gente pegou a escritura agora dia Segunda, né? Peguei a escritura... Não, sexta-feira a gente assinou. Sexta-feira, e acredito que até o dia 10 já começou a obra e até o dia 10 já deve estar rodando. E como que foi o advento da temporada, né? Que você pegou gosto pela coisa, porque o bichinho do imóvel já picou o Divino desde lá atrás, né? Mas tem um bichinho mais intenso que é o bichinho do aluguel de temporada, que é quando você vê nitidamente que aquilo que você preparou, as pessoas estão falando, nossa, que legal, pô, me sinto em casa. Vai mais além daquilo que você falou da função, né, de acolher aquela família, porque a pessoa chega lá, ela tem tudo. Ela tem a geladeira, ela tem a cama, ela tem a roupa de cama, ela tem a toalha, ela se sente em casa. Então, quando você monta um espaço, estou falando, né, da minha percepção, quando você monta um espaço, alguém, através das fotos, olha aquele espaço e topa pagar aquilo que você está pedindo, você fala, cara, isso é muito legal. E depois vai um, depois outro, depois outro, depois outro. Então você é tipo veneno, assim. Você tem a picada do bichinho, depois você tem o veneno que vem falar, meu Deus do céu, isso aí é bom demais. Como que chegou isso para vocês e pegaram gosto disso? Pode falar também, mas vou falar um pouco dele antes. Primeiro, a gente, como ele disse, a maioria dos imóveis eram imóveis já caindo, ruins, e o primeiro imóvel, acho que foi o primeiro, novo, que foi na planta, inclusive, foi aqui, o do Brás. Até então, isso era 2018? 18. A gente não conhecia Airbnb, não conhecia o aluguel por temporada. E aí foi até com você que ele conheceu pelo grupo, mandou mensagem, porque ele estava vendo o que iria fazer com esse imóvel. E aí conheceu o aluguel por temporada, gostou, rodou alguns anos, né? Ficou pronto em 2021, rodou 2 anos ali, e aí ele estava, eu vou alugar vou comprar um aqui, e eu acho que a gente vai tocar por aluguel por temporada. Aí viu o curso, fizemos o curso, rodamos, colocamos esse para rodar, e aí depois que começou a rodar mesmo, a gente vai... O curso do Rômulo, né? O curso do Rômulo. Depois que começou a rodar, que a gente vai se apaixonando mais, né? Porque uma ideia muito interessante, na minha visão, era assim, a gente aluga, você conhece novas pessoas, conhece novas culturas, né? A gente estava conversando agora ali que foram os venezuelanos, aí você conhece, o cara vem aqui, vem para fazer isso, sente como é que tá fazendo, vem gente de outros estados, então você conhece novas culturas, novos países, e tem uma outra coisa que se ele não tiver alugado, você tem o acesso ao imóvel. Aí os 2 prédios que a gente tem piscina, academia, né, completo, e a nossa casa não tem. Então, claro, quando está sendo alugado, não, a gente não tem que ter acesso, fica só no hóspede, mas quando não está, se a gente quer ir, bloqueia um dia, fica um dia lá, você pode ir para academia, pode vir na piscina, relaxa. Então, esse acesso no prédio também é algo que agrada muito a gente. Diz aí, Divino, quer falar alguma coisa? Você perguntou até anterior com relação ao imóvel na planta, né? E eu acabei vindo aqui a São Paulo, passando lá pela Piratininga, vi lá o prédio construindo. Aí tá lá apartamento de quartos, não sei o quê, piscina. Na época era 140 mil. Falei, pô, mas isso é muito barato. Eu olhava para a estação do metrô, olhava ele, e aí fui embora, nervoso, né? Tem coisa que é melhor não ver, né? Para não dar problema, né? Não dá problema. Se você vê, não quer comprar, não vê, não fica olhando, não. Aí, mas tem coisa que você vê e que te incomoda. Me incomodou, vim a São Paulo de uma outra vez e não teve jeito. Entrei lá. Quando eu entrei, era um estúdio de 19 metros. Eu falei, caramba, mas não era um apartamento com um quarto, sala, cozinha, não sei o que lá. Mas tudo bem, mas mesmo assim achei muito interessante. E comprei, mas não sabia o que fazia. A minha ideia era... Um amigo vai a São Paulo, fica, ou quando eu quiser lá eu vou e fico. Alguma situação tem que acontecer e tal. E aí a gente passou com aquele problema, um perrengue da construtora. Eu comprei em 2018. Quando foi em 2019, eu olhando na internet, eu levei um susto. Eu falei, caramba, 140 mil reais. Eu pensei, poxa, eu não quero carrão, não quero nada. Eu quero viver normal, né?
mas eu quero comprar imóvel em vez de comprar carrão. Mas 140 dá, em 2018 dá para comprar um belíssimo carro, né? Aí falei, poxa, será que eu vou perder meus 140? E eu comprei à vista. E aí o que aconteceu? Aconteceu toda aquela situação com a construtora, aí veio e tal, e depois a construtora voltou a viver, né? E nesse período aí que estava com um problema, eu achei o grupo de compradores. Comecei a conversar, comecei a ouvir o grupo e tal, e acabei contactando com você, onde você falou que trabalhava só por temporada. Airbnb, eu não sabia nem o que era isso. Que é um nome difícil, uma pessoa que não tem familiaridade não sabe nem o que é Airbnb, o que é isso, né? Uhum. Não sabe nem falar, né? Aí o que aconteceu? Você comentou, falou e tal, a ideia me pareceu interessante. Aí essa construtora veio, né, e começou a levantar, e veio a pandemia, eu falei, agora a gente morreu de vez, né? Agora não tem jeito, né? Qual o brasileiro que não pensou, agora nós vamos. E acabou que a construção civil não acreditou que ia morrer, e também não parou em nenhum momento, a lei não obrigou que eles parassem, e essa construtora, ela trabalhou, entregou o prédio e tal, com bastante dificuldade, nós tivemos bastante dificuldade, mas pegamos os prédios. E engraçado que no dia que entregou, eu acho que eu fui o primeiro a pegar a chave. Você comigo, a gente pegou em tempo recorde, a gente reformou, né? Você pegou e entreguei para tu, você fez o que quis lá, o que você achou que tinha que fazer, não acredito não ter atrapalhado você em nada. Você foi o único proprietário que eu fiz isso. Então. Eu nunca fiz isso para nenhum outro, assim. Porque o que aconteceu? Só para contextualizar. O Divino comprou no mesmo prédio que eu comprei e ele fez o mesmo projeto que eu fiz. Eu cheguei para ele e falei assim, Divino, o meu projeto é esse aqui, do meu imóvel. Topa fazer exatamente igual? Ele, topo. Isso. Né? Essa foi a história. E fizemos. Foi o único, porque dá um trabalho fazer reforma. Putz, tudo bem, era 19 metros quadrados, mas a gente fez igualzinho, exatamente igual. Vou deixar o link aqui do imóvel dele e do meu imóvel para você ver que são exatamente iguais, só muda o espelhamento da planta, de um lado, outro de outro. Mas... Começamos em agosto a ele a rodar, né? E estamos aqui, agosto de 2021, estamos no mês 10, então são 38 meses. Por aí, né? 38 meses. Uma coisa importante também, porque muita gente tem medo, e eu até olho uma senhora aqui que eu vi ela falando de um sítio, uma casa muito boa que ela tinha, numa casa de campo, e não tinha apego, né? Não mostrava que a casa dela é muito linda, e coisas bastante pessoais, né? Porque você tem uma casa de campo, de repente ela alugando, uma senhora muito simpática, e você também falando sem apego em determinados tipos de coisas, né? Porque a gente fica tão apegado, não quer alugar, não sei o quê, mas a princípio o apartamento está basicamente do jeito que a gente entregou lá em 2021. O desgaste é muito pequeno, né? Questão de sumir coisas lá, não some nada, e está rodando, e está tudo muito bem. Aí você rodou esse, aí depois veio e tal, acabei fazendo um curso com você, né? E lá no Rio, aí a gente pegou um apartamento lá. Houve uma coisa muito interessante que eu fiz, porque tinha um prédio que ele estava muito bem feito e muito bonito. Aquele da Lapa? Aquele da Lapa, ali na Rua do Resende. E eu olhava e falava, não vou comprar, não. Mas passados uns 6 meses, o cara lá tentando vender, aí lançou um prédio, um hotel lá lançou, chamado Enredo Retrofit, né? Para poder vender e tal. E aí faltava lá 2, ou até hoje não foi entregue o prédio, e aquele apartamento lá foi comprado em fevereiro, né? Nós botamos ele para rodar em fevereiro. A gente colocou para rodar em fevereiro, mas a gente comprou exatamente na virada de ano. Na virada de ano. O sinal foi dado no dia, acho que 29, que tinha pressa para poder, porque o vendedor ia viajar, então no dia 29 de dezembro a gente deu o sinal, pegou ele no início de janeiro ali, colocou para rodar início de fevereiro. Foi aquele da Lapa que você me mostrou? Aí a gente conseguiu botar ele para rodar. Ele roda muito bem. O prédio é um prédio relativamente sofisticado,
que tem um pouco de cultura para isso, né? Que os apartamentos não são muito grandes, os apartamentos de 38 até 69 metros, alguns. Grande, mas 38. Relativamente grande. Um quarto, tal, sala, cozinha, banheiro, um quarto, a cozinha americana. E esse que estava lá propondo para vender, ele já tinha passado por lá um senhor que comprou, acho que ele era juiz, comprou para a filha dele, não sei, alguém tinha comprado para a filha dele, como ela saiu e tal, ele botou para vender. Então já tinha a cozinha pronta, tinha um aparelho de ar-condicionado que não estava instalado e tal. E aí eu fiz o cálculo entre esse e o novo, e falei, poxa, se eu comprar esse, eu boto ele para rodar, durante esses 2, 3 anos eu já estou ganhando. Quer dizer, já está diminuindo o valor. E foi uma coisa muito interessante. Então, na hora de comprar, analisar bastante, né? E uma coisa bacana no aluguel de temporada, que eu acho, é que a palavra anfitrião era muito boa. Tem que saber o que é anfitrião. Falo para o Matheus, Matheus, aprofunda mais na palavra anfitrião. A gente tem que ser anfitrião nem só pensando nisso, a gente tem que ser anfitrião sempre. Quem chega até nós tem que sair melhor. Né? Acredito que quem chega a mim sai melhor, eu também vou ficar melhor. Mas a minha função, infelizmente, às vezes a gente não consegue. Mas eu acho que a meta é, quem chegar a mim tem que sair melhor do que chegou. Maior e melhor. Então, você como anfitrião, essa troca de experiência, o cara vem para o Rio, por exemplo, para São Paulo, para o Brasil. Então, esse anfitrião, ele dá segurança para ele, dá tranquilidade para ele. Né? Cidade do Rio de Janeiro, uma cidade em que fala que é muito violenta. Outro dia, até um caso muito típico, porque a minha esposa, com 56 anos, eu 57, eu entrei no carro, ela falou para o menino do lado, cuidado na rua, não sei o que e tal. Aí eu falei, poxa, Alessandro, menos, né? E aí eu perguntei, quantas vezes tu foi assaltado? Ela falou, 2. Aí um outro senhor do Gaúcho, que também mora lá, estava no carro, eu falei, quanto? Ele falou, nenhum, a outra menina, 1. Então, não é esse drama todo que a imprensa coloca. Então, um cara que vai para o Rio, ele pode achar, não, mas é muito violento, não sei o quê. Não, onde tem gente tem problemas. Claro que você não vai ficar dando bobeira. Você vai andar normal, você vai andar como anda em qualquer grande cidade aqui do Brasil, né? Com cuidado, com cautela, mas que não é esse desespero todo, porque se fosse esse desespero todo, o que acontece? O Rio não tinha condições de vida, que é o que passa nessa questão da imprensa toda. A gente tem que ter cautela, tem que ter tudo, mas eu moro no Rio de Janeiro desde 86 e não tive problemas com o Rio. Já teve assalto? Sim. Até um cara falando outro dia, né, que o carioca, quando o cara é assaltado, ele fala, mas como é que foi? Eu falei, deu molinho, né? Deu molinho? Deu bobeira, né? É evidente que uma grande parte de assaltos é bobeira, você poderia evitar, e alguns não, que é muita facilidade de assalto, os assaltantes vêem muita facilidade e acabam assaltando. Às vezes nem precisa, né? Porque eles assaltam por uma coisa muito banal, às vezes para comprar lá uma pedra de crack. Mas, quando vem esse anfitrião, a gente conseguir dar para ele tranquilidade, como um francês que veio, né? E uma das formas foi o seguinte, leia os comentários. Lê comentário francês teu. Ele veio, né, Matheus? Foi muito tranquilo, ele ficou muito bem. Então é o seguinte, essa ideia do anfitrião é que a pessoa venha e que ele se sinta bem. Né? A cidade tem que ser anfitrião, principalmente uma cidade como São Paulo, que é uma cidade mais para negócios. O cara tem que vir sair daqui com boas impressões, como eu estou aqui agora, com ótimas impressões lá do evento que eu estou, um evento de segurança do trabalho, e da parte de engenharia de segurança, é o que eu vou levar para o Rio. O cara vai para o Rio, ele tem que ter boa experiência com as praias, com as coisas belas do Rio. Se ele precisar de qualquer apoio, a gente está sempre ali para apoiar. Então, se realmente incorporar o espírito de anfitrião, que é o que todos nós deveríamos ser, anfitrião sempre, né? Então, é uma experiência maravilhosa. A gente está com esses 2 apartamentos, está indo bem, estamos satisfeitos. E pretendemos continuar lutando aí. Eu lembro que quando você pegou, acho que o da Lapa, né? Você me mandava alguns vídeos. Rômulo, tá saindo, hein? Tá ficando bom, não sei o quê. E aí, acho que estava perto do carnaval, alguma coisa assim. E acho que a primeira reserva foi uma reserva muito boa, né? Não, hoje em dia a gente já vê que não foi tão boa assim, porque a gente não tinha tanta noção. A primeira a gente colocou para alugar no início de fevereiro,
Aí a primeira reserva feita foi no carnaval. Não foi a primeira pessoa a entrar, mas a primeira reserva feita foi no carnaval. E aí, eu lembro, acho que foram 5 dias, deu R$2.500. E aí a gente fez assim, poxa, valeu, foi bom. Aí 3 dias depois que a gente foi olhar assim, ela reservou rápido porque não foi tão bom assim. A gente não tava ainda tão naturalizado, né, com o aplicativo, não tinha experiência, não tinha olhado, foi rápido. E foi logo quando a gente publicou, acho que publiquei num dia à noite ou no dia de manhã, e aí no final do dia seguinte já estava a reserva. E aí, para iniciar, pra gente foi ótimo, já deu um gás bom. Aí no ano seguinte já foi um valor bem acima, mas para início foi uma mas reserva mesmo boa. assim, né, pô, 4 noites por R$2.500? 5 noites por R$2.500. É o aluguel mensal. Exatamente. Então, sim, essa é a questão. Mas lá no Rio... Maior do que o aluguel mensal. Mas o carnaval lá, esse ano fechou, acho que 1.300 já pro ano que vem. Por dia? Por dia do carnaval. E aí, ou seja, 4 dias e deu quase R$5.000. Né? 5 dias. O total da reserva acho que foram 7 dias. Deu de recebimento 6.500 e alguma coisa. Já tirando a porcentagem da plataforma. Só nesses dias? Só em 7 dias. Sendo que 2 dias que não são do pacote do carnaval, o valor é um pouco menor do que o do pacote. O pacote deu 1.300 mais ou menos o dia. Excelente. Em um dos apartamentos. Excelente. Aí você junta com o restante Isso. do mês, você vai tirar ali sei lá quanto, dependendo do lugar. No Rio, acho um pouco diferente de São Paulo. São Paulo mantém, né, mais ou menos o ano todo. Lá também a gente consegue alugar bem o ano todo, porque é uma cidade turística, mas também é uma cidade movimenta, né, economicamente. Então vai muita gente para trabalho, então consegue alugar basicamente sempre. Só que o Ano Novo e o Carnaval, a gente tem um boom muito grande. Então, o Ano Novo, esse ano, 5 dias, um dos apartamentos deu 5 dias, 4.500 no Ano Novo. Porque o nosso não é em Copacabana, né? É no centro. Então, Copacabana é um valor absurdo, igual você até publicou agora uma reserva, né? Bem alta. O nosso apartamento é de 1 quarto, dá no máximo 4 pessoas ali, de 2 até 4. Então diminui o valor, mas já é um valor que é maior do que um aluguel fixo mensal, né? Esse. E no carnaval, como no centro, já roda melhor do que o Ano Novo. Então, já porque tá bem do lado ali, né? É do lado do Sambódromo, para quem gosta de ir no Sambódromo. E tem os blocos de rua também, que no centro e Zona Sul é onde tem a maioria. E Santa Teresa também tem muito. Essa reserva que ele comentou foi uma reserva de um imóvel de frente para a praia de Copacabana, um imóvel maravilhoso assim, foi por R$50.000 o Ano Novo. Tem um print screen lá de uma das pessoas que fizeram assessoria com a gente. Claro, é um imóvel muito privilegiado no sentido, pelo menos, dos fogos, né? Que você vai ter os fogos de camarote ali, né? E 50 pila, acho que é um bom troco para passar o Ano Novo, né? E, Divinão, me fala uma coisa, cara. Teve um livro que eu li recentemente chamado Morra Sem Nada. E uma coisa que eu gostei bastante é da forma com que o autor colocou a transmissão da herança de um bem, de um patrimônio, né? Em vez de você fazer isso após a morte, que você faça isso durante a vida, né? Certo. Como que você enxerga isso, né? Como você falou, eu não tenho onde cair morto, agora eu tenho, daqui a pouco você está com 65 anos. Como você enxerga essa questão patrimonial, assim, né? E você tem o Matheus que está começando a se envolver nisso, tal. Como que você enxerga isso, já que você falou de coisas que podem parecer mórbidas, mas é uma coisa interessante, né? Porque eu não sei você, porque eu não sou pai, e eu não tenho a mesma vivência que você, mas como que você enxerga isso? Pô, eu construí aqui um patrimônio, eu quero deixar para os meus filhos, eu vou vender meu patrimônio, eu quero que meu filho toque, mas e se ele não quiser tocar? Como que você pensa nisso e como que você age a partir daí, né? Como inicialmente ele não tinha muito interesse no começo, né? Talvez tinha que fazer de uma outra forma alguma coisa, né? Como que você pensa no modo geral dessa parte de
patrimônio, herança, entre várias outras coisas, sucessão, valores e tudo mais? Eu acho que esse tema é um tema que tem que ser muito discutido, porque talvez muitos problemas que nós temos, né, são problemas de pessoas que só pensam de ir para frente, mas não olha para trás. Hoje eu tenho o Matheus é um filho único, meu filho único, e eu já tenho que pensar em como ele tocar a vida, ele não deixar, porque senão o que tem pra gente, o que a gente tem não pertence a nós, nós estamos administrando temporariamente, né? E a gente tem que administrar bem. Então, se você tem, por exemplo, no Rio nós temos lá a Gama Filho, a Faculdade Gama Filho, que é muita gente que estudou. Muita gente. O governador de Goiás estudou lá, se não me engano. Aquele ministro do Fernando Henrique, do Bolsonaro, que era o ministro da Saúde, me parece que ele estudou lá, só para tu ver o nível da faculdade. A faculdade era muito boa. E você anda pelos interiores de Minas Gerais e outros lugares, tu vê que a maioria estudou lá. Então, uma faculdade muito boa, que era do Gama Filho, e era um patrimônio. Como a Varig era um patrimônio, não conseguiu passar bem. Ou seja, às vezes você... Itapemirim, não, olha só, um orgulho Itapemirim. Então, aparentemente, não sei qual causa de cada um, mas você vê que uma empresa nesse nível, né, Mesbla, ela acabou. Então, a gente fica muito triste, porque às vezes você não tem quem toca aquilo. Às vezes você tem filhos, mas não é aquilo que o filho quer, ou ele não tem dom para aquilo. Então, o que acontece? A gente tem que ter muita cautela. Ou sobre os bens mais administráveis, como imóveis, é muito triste você ver uma casa caindo aos pedaços, um imóvel que não está cumprindo a sua função social. Isso é triste. Então, o que eu penso é o seguinte, hoje a gente vê, né, a questão da hold familiar, se fala muito disso, a questão de e tem a questão de impostos que são muito pesados para a transmissão de imóveis, no caso do inventário, e muitas das vezes os filhos não têm dinheiro para fazer o próprio inventário, que é muito caro. Se ele for um bom, esperto, estiver bem envolvido no processo, ele vende lá um imóvel para pagar e tal, que é bem triste você vender um imóvel que você já tem, que já é teu, entre aspas, mas para poder pagar coisas só para você fazer essa transição de documentação. Então, é um tema que eu acho que a sociedade tem que discutir muito, principalmente as pessoas que têm muitas responsabilidades, porque muitas vezes você tem uma empresa, a empresa não pertence a você, a empresa tem um compromisso social. E aí o que vai acontecer? Se você não tiver muito cuidado na transição, você foi e a empresa vai contigo. Ela morre, ela acaba. E aí é um desafio muito grande. Você luta, batalha, consegue construir tantas coisas que não é teu, afirmo de novo, não é teu, é para servir, né? Não é para o seu ego, é para servir. Portanto, tu vê tantas pessoas brilhantes, pessoas que aparentemente a gente não deveria ter morrido. Um deles, na minha visão, era o Beto Carreiro, né? O Beto Carreiro, que foi muito novo. Você vê agora Silvio Santos foi, né? Que deixou esse legado tão grande, né? De serviços, né? De construção do país, construção até do mundo, né? Então, a gente, nessa passagem, tem que pensar muito bem. Eu estou muito satisfeito, o Matheus está interessado por imóvel, porque eu tenho uma empresa, ela é pequena, mas é uma empresa ela tem uma importância grande, ela tem uma importância grande, ela presta um serviço importante, ela tem uma função social muito boa, mas ele não tem muito interesse. Então, o meu grande desafio é passar essa empresa de uma maneira grande, né? Quem ficar à frente dela tem que respeitar, para mim, os 4 pés, que é o funcionário, respeitar o funcionário, pagar os direitos do funcionário, respeitar o funcionário, respeitar o governo, tem que pagar imposto, não tem como, a gente tem que pagar os impostos. Espera que faça-se uma boa administração dos impostos, que não depende muito de nós, mas tem que pagar os impostos. Tem que respeitar o fornecedor, o fornecedor tem que se sentir bem comigo. E o cliente, nem se fala, porque no fundo é o cliente que patrocina, né? É o cliente que sustenta o que vem, ele paga para ter esse serviço, né? Que é o do imposto, que é o do fornecedor, que é
dos funcionários, é o cliente que paga para que essa roda roda. Então, eu espero que nessa passagem eu consiga que isso aconteça, né? Se eu vier a passar a empresa. Com relação aos imóveis, o Matheus começou a se interessar, que é muito importante, para que na hora que a gente for de vez, né, não ficar lá aquela casa caindo nos pedaços, em que ele tenha compromisso de saber que aquela casa tem que ter uma função social. Dá ela para alguém, não tem condições de vender, não interessa. Esse cara que merece, às vezes até o inquilino mesmo, alguém merece. Tá bom, cara, faz o seguinte, vê se você paga pelo menos a escritura, mas honra isso aí. Porque de repente você precisa também com essa ganância toda, né? Mas, como você falou aí, nada é seu, né? Morre livre, né? Tem até uma onda aí de minimalismo, tem uma onda aí de deixa aí, mas cuidado. O que é minimalismo? Minimalismo é você não comprar coisas inúteis, né? Eu até tenho uma preocupação em relação ao imóvel muito grande, porque, será que é melhor ter, tu tem, sei lá, 2 milhões de reais. Ter 2 milhões de reais no banco, ou ter 2 milhões de reais investido na indústria, investido num imóvel, onde a sociedade precisa disso. Todo mundo vai ter dinheiro, todo mundo vai morrer de fome. Ninguém plantou arroz, que era o caso da pandemia, todo mundo recolheu. Então, eu tenho dinheiro, eu estou tranquilo. Aí não roda. Aí o cara que vai plantar arroz não vai plantar. O caminhão não roda, ninguém roda, tu vai morrer, tu vai ter que comer dinheiro. Entendeu? O dinheiro é para ser... Ele tem que materializar em alguma coisa que não seja propriamente ele. A função dele é óbvio, você tem lá no banco, quem está usando é o banco, correto? De qualquer maneira, seja você com outro, ele vai estar sempre em movimento. Mas se ele está sobre sua administração, que administre bem, né? E uma coisa que você falou, né? Essa parte de se num sequestro não tem como levar um imóvel, né? A compra de imóvel, por exemplo, estava até comentando com o Matheus, estava fazendo contas. Quando você começa a ter algum sucesso, você já sabe que vai servir, você sabe que perde também, você sabe que tem que ganhar pouco de cada lugar, você tem que ganhar muito no local, sugar o que aquilo não dá, você tem que produzir muito. É o que eu estou falando. Talvez o que você volta para você é um terço. Olha que não é um terço, né? É um terço que você manda para fora. Se é um terço, eu ganho um salário mínimo que eu produzo, o quê? 3. Se eu ganho 1 milhão, que eu produzo 3. Então, quem é que está fazendo mais para a sociedade? Quem ganha 1 milhão. Quanto mais tu ganha, mais você produz para a sociedade. Mas a questão, você tem lá, sei lá, o cara tem lá, sei lá, 10 milhões no banco. Ele é na conta corrente. Na conta corrente. É perigoso. Você sequestra o filho do cara lá, pede esse dinheiro. Fica difícil, né? Então você fica mais vulnerável com o dinheiro. Eu acho o dinheiro vulnerável. É mais ou menos como você pegar daqui e sair daqui com, sei lá, com uns 200 mil reais. Se você for assaltado, como um dia o cara comentou para mim, que o cara entrou no prédio lá e roubou 2 milhões e 500 no apartamento. Dentro do apartamento? Dentro do apartamento. Eu falei, na minha visão, eu falei, poxa, cara, você com 2 milhões e 500 botou todo mundo, a cidade em risco. Porque se o cara sabe que ele tem 2 milhões e 500, mesmo o cara não sendo ladrão, porque ele vai tomar do cara. Né? O cara, não tem muita... Vai lá buscar o cara. E eles buscam mesmo. Se tiver 2 milhões e 500, o cara se programa e vai lá e busca. Pronto, acabou. Porque o trunfo é muito grande. Não é isso? Quando o trunfo é pequeno, ninguém quer. Então, o que acontece? O imóvel, o cara vai sequestrar você e vai, vamos lá no cartório passar a escritura. Né? Não é tão simples assim, né? Não é tão né? simples. Essa é uma visão. A outra visão também é que fala daqui, fala dali, mas o imóvel, ele está lá. Ele está lá. E também tem a coisa boa, né? De você ir lá, ver o imóvel, saber que ali tem uma família, saber que ali tem alguma coisa, né? Se eu estou ganhando mais ou menos, não sei. Talvez você está produzindo mais do que o dinheiro no banco. Talvez você está ganhando menos, mas está produzindo mais. Está fazendo muito mais para essa sociedade que tanto precisa, né? O que você acha, Matheus, dessa visão do seu pai em relação a tudo que ele vem falando? Você compartilha disso? Você pensa diferente? Você acha que os imóveis desempenham essa função? Porque passando esses valores, né, que eu acho que muito do que você transmite é em vida.
Né? Pô, o que você acredita, o que você acha, como que você pensa, como que você... Né? Isso para mim também é herança. Né? Você transmitir aquilo que você adquiriu ao longo da vida, ao longo do tempo, não só de bens materiais, como bens mentais, né? De, pô, cara, isso aqui eu acredito nisso daqui. O que você enxerga disso, assim, do seu pai? Na verdade, assim, a gente vai junto e a gente não pensa muito diferente, né? Até porque acho que a maior escola que eu tive na minha vida muito vem dele, né? Eu sou uma pessoa que não falo tanto, eu tenho um pouco de vergonha e tal, mas eu escuto muito. E meu pai falando é assim, acorda 6 horas, é de 6:01 até a hora que ele vai dormir falando. Então, a gente absorve. Não vai dizer que absorve tudo, mas eu absorvo bastante. Então, é mais ou menos um pensamento parecido. E sobre a questão da função social, tem uma coisa assim, o banco, você deixa no banco, o banco vai gerir aquilo, vai ter uma função social também. Só que a gente escuta muitos vídeos, né? E o que é melhor? Você investir em ações, investir em fundos imobiliários, tudo vai ter uma função. Só que quando você investe na empresa dos outros, né, na ação, você vê e não vê o que está acontecendo. Quando ele tem os imóveis, então quando você investe no imóvel, você está vendo diretamente aquela função social do seu investimento. Então você meio que ajuda diretamente uma pessoa, né? Ajuda, entre aspas. Você recebe, mas o inquilino está usufruindo e está vivendo, aquele imóvel está fazendo bem para ele. Então, acho que essa é a coisa mais interessante de você investir em imóveis ou alguma coisa direta que você tem o trabalho de fazer ali. Melhor do que só deixar no banco e você não tem essa vivência diária. E é muito louco que a gente vê muito nas redes sociais, né? E é compreensível. Essa coisa do, é melhor morar de aluguel do que comprar casa própria, porque se você compra fundo imobiliário ou você investe em ação, você tem uma rentabilidade X ou Y e tal. E eu entendo, né? O ponto é que nem sempre é sobre dinheiro, né? O que vocês pensam sobre isso em relação ao imóvel? Tem uma coisa muito... o Mário Sérgio Cortella, ele fala, qual é a sua obra? Qual foi a sua obra? Qual é a sua obra? Então, eu ficava assim, mas qual é a minha obra? Qual é a minha obra? O que eu vou largar aqui? Né? Então, a tua obra é fazer as coisas com carinho e com amor. Quando você pega... você morreu, você largou o que aqui? Né? O que você deixou? Então, quando ele falava aquilo, ele está falando de Jesus Cristo, ele está falando de Machado de Assis, ele está falando de Noel, no Rio de Janeiro, Noel Rosa, com 26 anos. Noel Rosa pode mudar tranquilamente o bairro de Vila Isabel por Noel Rosa, que eu acho que é mais aceitável que deixar a Vila Isabel lá. Ele está falando de gente que deixou um legado muito grande e que nós, às vezes, deixamos anonimamente, largamos legado. Você, por exemplo, Rômulo, eu gosto muito de ouvir você fala muito bem, a gente ouve você horas e horas, você é um cara compreensivo, muito bom, você... Obrigado. Muito bom. E você, uma vez, você comentando que aquela senhorazinha lá, com aquele imóvel lá, ela não conseguia nem pagar, de repente, converte aquilo em aluguel por temporada, e aquilo passou a ter vida e passou a ela ainda ter uma receita, né? Com aquilo. Então, às vezes, tu tem lá uma casa de temporada, aí veio, antes até disso, uma história aí, mudou até a lei do inquilinato, na época lá, e até... eu conheci muito o Capanema, né, o desembargador Capanema, que ele teve uma vida muito ativa na lei do inquilinato e também na parte dos condomínios. Ele fez uma lei comentada, né? Lei do inquilinato. Aí a gente não vou dizer que eu era amigo dele, mas estava colado nele o tempo todo, curso que ele fazia, Código Civil, novo Código de Processo Civil, fiz os cursos todos com ele, o tempo todo com ele, e todas as palestras do Rio de Janeiro junto com ele. Então tivemos um privilégio muito grande. Inclusive ele era o cara que sabia o que é o direito também para servir
Muita gente se aposta do direito por egoísmo, para fazer coisas por conta própria. Não, ele é para servir, tudo é para servir, né? Então, essa questão do imóvel, ele tem que ser para servir, né? E ser realmente anfitrião. E o trabalho que você faz, e o que eu penso assim, qual é a sua obra, é realmente, quando a gente foi embora daqui, ter largado um legado. E às vezes, o teu caso, por exemplo, você está largando um legado, que você não sabe o impacto que está tendo, né? Mas que está lá jogando no mercado. Então você vê que através de você, ou através do aluguel por temporada, e você talvez hoje seja um dos principais nesse ramo, se não é o principal, o principal, né? Porque você já está nisso há muito tempo. Então você está gerando um movimento muito grande, em que está lá um cara, hoje você é capaz de alugar uma casa que não valia nada, lá no meio do mato. Se você invejar, o cara vai ter que pegar uma estrada de terra, barro, não sei o quê, bababá. Tá bom, vamos botar lá para ele uma picape, uma Ranger, um carro lá 4x4 e ele vem aqui, ele vai ter uma experiência diferente. Lá no topo da árvore, lá no meio da lagoa, uma casa, às vezes uma casa toda esculhambada, como, desculpa, né, até agora, a gente saindo do Brás para vir para cá, foi uma experiência que eu nunca tive de entrar no metrô. Eu não entrei no metrô. Você não entrou? Você não. Ele mandou uma foto. Vou botar a foto que ele me mandou. Bota aí, ó. Ó a foto que você me mandou aí. O Divino e o Matheus ali embasbacados com o metrô eu não de São entrei Paulo. no metrô. Eu nunca passei por essa experiência de só ficar quietinho e entrar para dentro do metrô e desesperado para sair, que na hora de sair, né? Então são experiências que a gente tem que passar, a gente gosta de passar, tem que proteger a vida, claro, o tempo todo, mas às vezes você precisa de umas experiências para você até sentir como é que é, né? Então você imagina você hoje numa casa, de repente um cara lá na Amazônia, lá pro meio do mato, lá ele tem uma casinha lá, é capaz dele ficar rico com aquela casa. Se ele entender o que tem ali. Então pegar um cara aqui de São Paulo, da Paulista, por exemplo, um cara que não tem essa experiência e tentar, sem mentir, né? Na hora de você botar as fotos, na hora de você botar teu anúncio, você não pode mentir, né? O objetivo é servir. Então, o cara vem para cá para sentir uma experiência. O que é andar no barro, né? O que é vir aqui para o meio da floresta. Então, você vê que essa luz acendeu. Acendeu. A gente vê que acendeu. Também não tem a dimensão ainda dela. Lá em Santarém, poxa, lá em Manhuaçu, lá no sul, em qualquer lugar do país, aqui no São Paulo, Rio de Janeiro. Então, eu acho que essa parte do aluguel de temporada, e eu acho que você é o pioneiro aí nessa parte, você gera um grande serviço social. Então, qual é a sua obra, né? Talvez, será que Machado de Assis tinha noção do que ele estava escrevendo? Noel Rosa, ele simplesmente foi livre. Tem uma coisa, desculpa falar isso aqui, Rômulo, assim, mas vou te falar. Fale o que você quiser, né, eu vou te dizer o seguinte. Deus, eu vou te fazer essa pergunta e você responde. Pensa um pouquinho e responde. Ok. Deus chega lá para um camarada lá e diz para ele, para o Mateus. Chega para o Mateus e diz, Deus chega para ele e fala assim, Mateus, você vai ser um padeiro, vai fazer pão. E ele aceita se fazer pão. Ou seja, o dom, as habilidades, como Neymar. Deus chegou para Neymar, você vai jogar bola. Olha lá o resultado. Aí ele chega para o Mateus e fala, Mateus, você vai ser padeiro. Vamos falar de tudo, né? Poderia ser um padeiro. Você vai ser padeiro. Se o Mateus aceitar ser padeiro e honrar os dons que Deus deu para ele, tu acha que ele vai ser feliz? Com certeza. Com certeza. Tu acha que você vai comprar pão dele, você vai ser feliz? Com certeza, porque eu vou estar compartilhando um pouquinho da melhor habilidade que ele teria. Exato. Tu acha que vai faltar dinheiro para ele? Ele vai ter problema financeiro? Provavelmente não. Não. Certo? Não que seja uma garantia de que sim, mas provavelmente não. Sim. Porque aí ele vira e fala assim, não, Deus, tá brincando com a minha cara. Quer que eu seja dono de padaria? Não, eu quero ser dono de mercado. Quero ser dono da padaria, quero ser dono da padaria, não quero ser padeiro. Quero ser dono da padaria, quero ser dono do mercado, quero ser rico, quero ter iate. Aí Deus olha para a cara dele e fala, pô, tá bom. O que eu tenho para você ser padeiro. Mas se você quiser ir, por sua conta e risco.
Ele vai ter iate, sim. Ele vai ser rico, sim. Provavelmente. Mas por isso que você vê padeiro muito feliz, com gente comprando pão feliz, e você vê o dono de padaria, dono de mercado infeliz, que você chega nele e sai mal. E ele se sente mal, e a família é uma confusão, e a empresa não funciona bem. Mas ele administra, ele focou, ele quer dinheiro e tal. Aí ele poderia comprar, mas eu quero ter um iate. Você acha que se Deus propõe para ele ter um iate, tu acha que é pro ego dele? Ou para ele servir com esse iate? É para ele servir com o iate. Então, se ele vai ser padeiro, é para ele servir. Aí ele vira e fala, tudo bem. Ou senão Deus chega para ele e fala, Deus, hipótese, né? Deus fala, não, Mateus, você vai ser dono da padaria, você vai ser dono de mercados e tal. Ele vai ser dono de padaria, dono de mercado e tal, mas ele vai ter, é para servir. Aqueles funcionários felizes, 10 mil funcionários, tudo funcionando e tal, o padeiro que tem lá o dom para ser padeiro feliz, não é isso? Aí ele vira e fala, não, Deus, não quero isso para mim, não. Aí ele vai ser padeiro. Eu quero fazer só meu pãozinho. Mas a habilidade dele não era para fazer pão. É claro que você vai melhorando as tuas habilidades e tal, mas não era para ele fazer pão. Ele vai ser um padeiro meio infeliz. Ele vai ter um monte de problemas lá como padeiro, como fazedor de pão. Por quê? Porque não era aquele dom dele. Então qual é o meu dom? Em primeiro lugar, cara. Tudo que cair na sua frente, faça com amor. Né? Faça com amor. Pode ser que você faria outra coisa melhor, mas não está na tua frente, não é aquilo para tu fazer. Você pode até chegar lá, mas é com o tempo. Né? Então, o que está na tua frente, faça com amor. Muita gente diz, uma profissão mais... eu não quero ser engenheiro, quero ser médico, gosto de ser médico. Aí ele vai ser médico, aí ele começa a ser médico. Às vezes tem mais coisas que ele não gosta naquilo que ele achou que gosta, que ser médico, do que naquilo que ele não gostava, que era engenharia. Porque tudo tem o seu valor, tudo tem necessidade, tudo tem a sua importância. O faxineiro, o pedreiro, o engenheiro, o médico, todos têm a sua importância, né? Mas é para servir. Se você está ali para servir, eu acho que esse é o verdadeiro dom. O dom para servir. Então, nisso aí, quais são minhas melhores habilidades, né? Então, numa empresa grande, você está olhando o cara lá, o cara está sofrendo para caramba no setor, você de recursos humanos, olha para ele, aí olha e fala, esse cara tem umas habilidades aqui, vou jogar ele para outro setor. De repente ele é líder infeliz, ele passou a ser feliz no outro setor, todo mundo feliz. Então a gente tem que buscar essas coisas. E o objetivo principal é servir. Como eu acho que o canal de anfitrião serve muito, e você nessa onda que você pegou, assume uma responsabilidade muito grande, você hoje tem uma responsabilidade sobre esse mercado. Né? Até falei para você, você vai ser deputado e para defender o mercado. Deus me livre. Que é isso? Tá Mas louco. Independente disso, tem que ter, né, até nesse momento tão necessário de equalizar essa situação do aluguel por temporada, porque virou um mercado muito importante e hoje gera um resultado financeiro para as famílias, até nesse momento em que o mundo está mudando os tipos de trabalho. Então, também é uma responsabilidade de como equalizar isso junto com os condomínios, né, junto com os hóspedes. Eu acho que os hóspedes são ótimos, são tão ótimos que esse apartamento lá está lá do jeito que está lá há 3 anos, e isso, logicamente, você tem experiência mais. Então, os hóspedes são ótimos. Teve como essa onda que saiu aí, até do cara levou a televisão, levou não sei o quê, mas teve Que foi no nosso prédio, inclusive. Foi no nosso prédio lá, né? É. Teve que foi, e o Airbnb tem essa responsabilidade, tem esse compromisso de que não é essa maçãzinha que vai estragar, porque isso é o mínimo. E tem como você equalizar, como você diminuir isso. Então, acho que é um mercado, cara, qual é a sua obra? Uhum. Não é verdade? Com certeza. E você está dando uma resposta muito boa. Eu até diria que você não tem noção do impacto que isso está tendo. Muita gente te ouve e você fala muito bem e é sempre educativo, né? Muito obrigado. Eu digo mesmo, você também se expressa muito bem. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo aqui vão adorar, vão lotar aqui de comentários sobre tudo isso que você está compartilhando com a gente. E você me lembrou de um filme brasileiro chamado, não sei se é O Palhaço ou se é Palhaço, com o Celton Mello. Você já viu esse filme? Eu
Não, acho que não. Não, Você não deve ter conhece visto, esse não. filme? Eu conheço, mas não peguei ele todo. Acho que é o palhaço mesmo. Basicamente a história de... Eu vou dar um spoiler aqui, vou contar um pouco sobre o filme, bem brevemente. Ele é um palhaço de circo, de um interior assim e tal, e ele é infeliz sendo palhaço. Exatamente para representar essa história que você falou. Ele é super infeliz sendo palhaço e tal, ele vai para a cidade grande, porque é lá que tá a prosperidade, né? Ou seja, eu vou lá, vou ganhar dinheiro, vou botar o meu paletó e eu vou trabalhar no escritório e aí eu vou construir a minha vida assim. Aí ele descobre que, na verdade, aquilo não fez com que ele se sentisse como ele achou que ele fosse se sentir, né? Ou seja, a prosperidade, a minha felicidade, ela está em um outro local. Não vou falar mais, fica o convite para você assistir O Palhaço, porque tem uma reflexão muito boa sobre isso que você falou, da questão de você saber o que te faz feliz efetivamente. E às vezes é difícil a gente achar, né? Pô, será que é isso aqui? Será que é aquilo? Mas e se eu mudar daqui para cá? Será que eu tô fazendo o movimento certo? E às vezes as pessoas têm um certo receio, né? Porque elas não querem gastar energia, né? À toa, vamos dizer assim, né? Igual o cérebro, né? O cérebro é desse tamanho porque a gente cria hábitos, a gente cria formas de se relacionar com o mundo que a gente não precisa ficar aprendendo o tempo inteiro a escovar o dente, a andar, a falar, porque a gente já sabe, né? Então a gente acaba economizando energia com tarefas que a gente, quando é muito criancinha, é muito estímulo, porque a gente não sabe nada. Uhum. E na vida adulta, mudar é muito complicado. Eu fiz uma transição de carreira. Antes de trabalhar com imóveis, eu trabalhei com vídeo, com televisão, né? Eu entrei na faculdade com a ideia de trabalhar em rádio, pra você ter ideia. Né? Mas no final das contas, cada coisinha que a gente vai fazendo vai somando. Por exemplo, você foi jogador de futebol. Tenho certeza que de alguma maneira isso pode te ajudar a pensar de uma outra maneira ou a ter uma vida de exercício mais intensa que vai te ajudar a pensar melhor ou qualquer coisa nesse sentido. Ou às vezes até a própria disciplina do futebol de te trazer para a parte de negócios, entre várias outras coisas. Coisa que eu não teria, porque eu nunca fui jogador de futebol como você, né? E nunca tive uma empresa como a sua, ou nunca tive várias experiências das quais vocês tiveram, e cada um vai se complementando dessa forma, né? Então fica o convite para assistir Um Palhaço, que é muito bom, é um filme muito emocionante, inclusive. Tem muito essa questão de pai para filho também, que acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho aqui, que eu queria trazer, né? Essa coisa de pai para filho. E queria agradecer muito vocês dois por terem vindo aqui. Deem as palavras finais aí, de repente redes sociais, ou o que vocês acharem melhor, o que quiserem falar, e sintam-se à vontade. Começando pelo Mestre Divino. Sim. Eu acho bacana, Bessa, e como eu estava falando com você, o impacto que tem hoje na rede social. Eu sou um mineiro que nasci lá no meio do mato, vim para o Rio, objetivando estudar, estudei, me agarrei no estudo. Acho que a única forma da gente realmente evoluir é estudar, não ler-se, fazer faculdade, estudar a minha situação, estudar o meu negócio, o que eu quero. O mundo mudou muito. E esse impacto da rede social, hoje a gente vê muitos vídeos em local, né, de YouTube, que o pessoal escala, o pessoal consegue muito bem, que nasceu lá no meio do mato, o cara falando a natureza dele, né? Então, por isso o mundo mudou e a gente... Cada dia é uma vida nova. A gente, o tempo todo a gente é uma nova pessoa, as situações mudam o tempo todo, os ambientes mudam, e a gente vai nessa adaptação. Vamos lutar. Eu falo para o Matheus o tempo todo que eu vivo com ele o tempo, eu tenho um passado, tenho um presente, eu tenho um passado sem ele, tenho um presente com ele, e ele vai ter um futuro sem eu. Certo? Então a gente fica desesperado porque a gente tem um passado que nos agarra muito, tem um presente louco, né? Cada vez mais louco, que a gente tem que selecionar demais para a gente não se perder muito, e tem um futuro que a gente tem que acertar o máximo nele, prever ele o máximo, mas que não consegue. Então, é isso aí. A gente está daqui para o futuro. E viver o presente, mas sabendo... Eu até falando sobre economia, muita gente acha, o cara que é econômico é miserável. Não. O presente é o futuro do passado. O presente é o futuro do passado.
Lá atrás eu fiz alguma coisa que hoje eu estou aqui. Amanhã eu não vou deixar de viver o meu presente, mas você precisa olhar para o futuro e errar o mínimo no futuro, até no próprio lugar da temporada. Será que aqui dá? Será que não dá? Fazer experiência, né? Você mesmo falou várias vezes. Então, é tentar trazer o futuro para o presente, para que lá na frente você já está bem. Então, o presente é o futuro do passado. O que você fez lá na frente é por isso que você está aqui. Muito bom. Matheus? Eu acho que só para complementar um pouco antes, que fala muito de experiência, eu acho que o aluguel por temporada vale muito a experiência, né? O que a gente tenta fazer lá é não só alugar o imóvel pro hóspede, e sim tentar deixar ele com a melhor experiência possível no caso de lá no Rio de Janeiro. Aí a gente viu agora um mapa e com a própria prefeitura, né, o Rio Tour, tem um mapazinho da cidade e a gente está mandando já numa das mensagens programadas e também com um link de área gastronômica, turística, cultural, histórica, porque o Rio ele abrange bastante coisa assim, né? Tem uma parte, quem gosta de praia, tem praia, quem gosta de serra, tem serra, quem gosta de história, tem história. O Rio é um lugar bem histórico, né, do Brasil. Então, quanto melhor deixar essa experiência completa para o hóspede, melhor, né? Mais interessante. E só para finalizar, então, vou falar a rede social. Não estou mexendo tanto assim, mas aos pouquinhos a gente tá colocando. É @MMC Temporada. Você abriu uma empresa, então? Ou vai abrir? Eu ou vou algo abrir assim? ainda. Legal. Eu coloquei, está adaptando, já não vai dar para ver aqui, não sei se dá, mas esses detalhes que você coloca no apartamento, não copiei, mas coloquei com parecido lá e coloquei o logo também, né, nos apartamentos e aí aos poucos estamos abrindo essa empresa aí. Que legal. Então, em breve teremos Matheus administrando imóveis de terceiros, hein? Aí vai virar um Gigantes da temporada, hein, Fernando? Olha só. De Anfitriões com Estrelas vai para Gigantes da temporada. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Se você tiver interesse em entrar em alguma das nossas turmas, o link para você se inscrever ou ficar na lista de espera está aqui na descrição desse vídeo. Deixa seu comentário, fala aí o que você achou, gostou do que a gente compartilhou hoje, fala um pouquinho das suas percepções em relação a tudo isso que a gente conversou hoje, que foi muito legal. Então, mais uma vez, obrigado você por ter ficado até agora assistindo esse podcast. Eu gosto de falar pra caramba, Divino também, quando fomos no Rio de Janeiro, não parávamos de falar. Matheus é testemunha de que o pai fala muito, e juntar um que fala muito com o outro que fala muito, aí já era, né? Já não tem fim nunca. Mas agradeço a sua participação aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.